Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade ao curso de técnicas histológicas para a microscopia de luz, vamos agora abordar sobre análises histomorfométricas utilizando o software ImageJ. Vamos lá? Vocês viram nas outras apresentações do curso as etapas para o preparo de amostras biológicas para a produção de lâminas histológicas. Tudo bem, as lâminas foram produzidas. No fotomicroscópio, vocês poderão obter as fotomicrografias. Mas e agora? Agora será preciso fazer as análises desse material obtido de acordo com a metodologia estabelecida no seu projeto. Então, o que pretendemos com essa apresentação? Os nossos objetivos são os seguintes: apresentar uma metodologia para a calibração de fotomicroscópio. Esse é o primeiro passo para realizarmos as análises quantitativas nas fotomicrografias. Apresentar um software gratuito para análises histomorfométricas. No caso, nós vamos apresentar aqui o ImageJ. Mostrar as ferramentas de análise de alguns parâmetros básicos com o software ImageJ, como comprimento e diâmetro, área e perímetro, contagem de células, densidade e proporção de estruturas. O ImageJ é um software livre, gratuito. Conta com uma ampla comunidade de desenvolvedores e usuários que estão sempre desenvolvendo novos plugins para serem utilizados neste software. Apresenta um layout simples e intuitivo. O autor, o desenvolvedor deste software, é membro do NIH. E maiores informações e download deste software podem ser obtidas neste site aqui. Inclusive, observem um novo item que permite rodar o ImageJ no próprio navegador, sem a necessidade de instalação do software. Ainda não usei essa funcionalidade e apresentaremos aqui o funcionamento do software instalado no computador. A primeira etapa para qualquer análise histomorfométrica é a calibração do fotomicroscópio, onde foram ou serão obtidas as imagens para análise. Isso porque cada equipamento vai gerar uma foto com uma resolução específica. Vai gerar uma imagem com quantidade de pixels específica. Lembrando que pixel é a unidade de medida para imagens digitais. Mas, para fazer a análise de um tecido, por exemplo, eu preciso saber quantos micrômetros uma célula tem de diâmetro, e não quantos pixels ela tem de diâmetro. Daí a importância da calibração do equipamento, para estabelecermos a correta relação entre pixels e micrômetros para o referido fotomicroscópio. Para estabelecermos quantos pixels correspondem a 1 micrômetro na imagem capturada no equipamento em questão. Por isso, é essencial termos os dados da calibração do equipamento onde a foto a ser analisada foi obtida. Vale ressaltar que essa calibração pode ser realizada uma única vez por equipamento. A partir daí, você já terá o índice, a escala daquele fotomicroscópio para alimentar os softwares de análise de imagem. Para realizar a calibração de um fotomicroscópio, precisamos de uma lâmina contendo uma régua micrométrica, como essa aqui. Observem que a olho nu, praticamente não identificamos marcações da régua micrométrica nessa lâmina. Aqui, a foto obtida com a lente objetiva de 4 vezes em um fotomicroscópio. Agora, podemos observar claramente as marcações da régua micrométrica. Observem aqui a marcação correspondente a 1 milímetro ou 1000 micrômetros. Essas marcações permitirão fazer a correspondência entre pixels e micrômetros. Devemos ressaltar que a foto da régua micrométrica deve ser obtida com cada uma das lentes objetivas. Assim, poderemos realizar a calibração do fotomicroscópio para cada uma dessas lentes. Então, aqui, a foto obtida na objetiva de 10 vezes. Aqui, a foto obtida na objetiva de 40 vezes. Mostraremos a seguir como utilizar estas fotos para efetuar a calibração. Então, vamos abrir o software ImageJ. Observem
o layout bem simples desse software. Vamos agora abrir a foto da régua micrométrica usando como exemplo a foto que nós tiramos na objetiva de 10 vezes lá no fotomicroscópio. Vamos então em File, Open, escolhemos aqui a foto da objetiva de 10 vezes e vamos em Abrir. Reparem que nós temos aqui um segmento daquela régua micrométrica onde essa distância corresponde a 0,1 milímetros ou 100 micrômetros. Para termos mais precisão, nós vamos usar essa função de lupa ou Ctrl+, o atalho Ctrl+, para darmos zoom nessa imagem. Então vamos lá. Com a função de lupa, estou dando zoom. Mais uma vez. Vamos usar a mãozinha para arrastar. E nós temos aqui essa distância correspondendo a 50 micrômetros. Observem aqui. 100 micrômetros, 50 micrômetros. Vai ser o nosso parâmetro para fazermos a calibração. O próximo passo é traçarmos uma linha reta numa distância conhecida. E nós vamos utilizar justamente essa distância de 50 micrômetros como padrão. Então vamos aqui nessa função Straight Line ou linha reta. Clicamos. E agora nós traçamos uma linha com o comprimento conhecido. Vamos ter cuidado aqui para termos a maior precisão possível. Então observem que eu peguei na borda à direita do primeiro traço e vamos aqui finalizar na borda à direita da nossa distância correspondente a 50 micrômetros. Traçada a linha reta. Qual o próximo passo? Agora vamos informar ao software o comprimento dessa reta, para que se faça a associação com os pixels da imagem. Vamos agora em Analyze, Set Scale. Reparem que abriu uma nova janela. Observem que o próprio software já nos informou aqui a distância em pixels dessa reta. Daí, basta eu informar a distância conhecida na unidade de comprimento que nós desejamos utilizar. Vamos trabalhar com micrômetros, então eu informo que esta reta tem 50 micrômetros de comprimento. Unidade de comprimento. Vamos escrever então aqui a nossa unidade, que é justamente micrômetros. Pronto. Nessa distância em pixels, nós informamos que temos 50 micrômetros de comprimento. E observem que o software já nos deu aqui a correta escala para essa foto. A correta escala de pixels por micrômetro de fotos obtidas na objetiva de 10 vezes desse referido fotomicroscópio. Mas atenção para o seguinte, este software é em inglês. Então, casas decimais são representados por pontos e não por vírgulas. Então, temos aqui 3.140 pixels por micrômetro. Tudo bem? Observem aqui uma opção de marcação da caixa global. Ao marcar, a escala permanece gravada para as próximas fotos, enquanto o software estiver aberto, permitindo a análise de várias fotos em sequência, sem precisar reconfigurar a escala. Ok. Está ajustada a escala para as nossas fotos a serem analisadas na objetiva de 10 vezes. Então, pessoal, sempre que formos abrir o ImageJ para analisar uma foto obtida na objetiva de 10 vezes desse fotomicroscópio, nós entramos em Analyze, Set Scale e informamos a correta resolução, que é 3.140 pixels para a distância de 1 micrômetro. Informamos a unidade de comprimento e está ajustada a escala para realizar as análises nessa foto. Tudo bem? Agora, vamos utilizar o conhecimento de calibração de um fotomicroscópio para trazermos alguns exemplos de utilização do ImageJ
em análises histomorfométricas. E vamos iniciar com o cálculo de comprimento ou diâmetro de uma estrutura a partir de uma linha reta traçada. O que vamos ver agora pode ser utilizado, por exemplo, para calcular diâmetro de uma célula ou do núcleo de uma célula, diâmetro de um folículo ovariano, de um túbulo seminífero. Então, vamos abrir o software ImageJ, abrir a foto que vamos avaliar, um File, Open, escolhemos a foto. Essa foto corresponde a cortes transversais de túbulos seminíferos. Essa lâmina foi obtida no fotomicroscópio na objetiva de 10 vezes. E o nosso objetivo aqui é justamente avaliar o diâmetro desses túbulos seminíferos. O primeiro passo é ajustar a escala. Então vamos em Analyze, Set Scale. Temos aqui a janela que foi aberta para ajuste da escala. E como nós já fizemos a calibração para fotos obtidas na objetiva de 10 vezes para esse fotomicroscópio, nós vimos que 3.140 pixels correspondem a o quê? Micrômetro. Essa é a nossa escala. 3.140 pixels por micrômetro. Marcamos a caixa de global e ok, está ajustada a escala para essa foto. Agora vamos na função de linha reta, Straight Line. Clicamos nela e traçamos uma linha correspondente ao diâmetro do primeiro túbulo seminífero a ser analisado. Então vamos pegar daqui essa linha passando pelo centro do túbulo, vindo até aqui. Uma vez que o diâmetro foi definido, vamos agora em Analyze, Measure, ou simplesmente Ctrl M, que é o atalho para essa função. Temos então a apresentação em uma nova janela dos dados dessa reta, incluindo angulação, comprimento. O que precisamos é da informação de comprimento da reta, que aqui corresponde a 285,805 micrômetros. Esse é o diâmetro desse túbulo seminífero. Podemos fazer o mesmo para avaliar um segundo diâmetro na mesma imagem. Então vamos aqui na função de reta, e agora Analyze, Measure. E observem que já apareceu aqui o diâmetro desse segundo túbulo seminífero. Ah, mas e essas outras informações? Se eu quiser que elas não apareçam, eu posso clicar aqui, Set Measurements, e nessa nova janela eu clico no que não me interessa. Ok, temos apenas ângulo, que no caso aqui não faz diferença, e comprimento. Tá? Então nós fizemos duas retas, ou seja, dois diâmetros, e temos aqui esses comprimentos de retas, esses dois diâmetros dos túbulos seminíferos. Esse, então, é o princípio para a avaliação de comprimento, diâmetro. Muito simples, não? Com o software ImageJ, podemos analisar a área e perímetro de estruturas, que podem ser, por exemplo, células, núcleos, folículos ovarianos, túbulos seminíferos. Então, vamos abrir o software ImageJ, abrir a foto que precisamos avaliar, File, Open, escolhemos a foto, ok. Aqui no caso, vamos medir área e perímetro de adipócitos uniloculares. Inicialmente, precisamos ajustar a escala. Então vamos em Analyze, Set Scale. Abriu a janela de ajuste de escala. E como a foto foi obtida na objetiva de 10 vezes, vamos inserir a escala do nosso fotomicroscópio para essa objetiva. Então, em unidade de comprimento, inserimos micrômetro. Para uma distância conhecida de 1 micrômetro, temos 3.140
140 pixels. Lembre-se que esse dado foi obtido com a calibração do fotomicroscópio. Pronto, ajustamos a escala. Agora, precisamos delimitar manualmente o contorno de alguns adpostos para termos acesso aos dados de área e perímetro. Inicialmente, vamos aqui na função de lupa ou Ctrl+, e vamos dar zoom na imagem para termos maior precisão na realização do contorno dessas células. Em seguida, vamos utilizar a ferramenta Freehand e fazer o contorno dessas células que desejamos avaliar. Feito o contorno, vamos agora em Analyze, Measure ou simplesmente Ctrl+M. Aqui nós temos uma janela com os resultados. Observem que a área dessa célula é de 5.216,033 micrômetros quadrados. Lembrem que a nossa unidade de comprimento foi o micrômetro. Observem que temos outras medidas aqui que não nos interessam, mas podemos fazer o ajuste das variáveis que são exibidas nessa janela clicando com o botão direito, Set Measurements. Aqui desmarcamos aquelas variáveis que não nos interessam, deixamos a área marcado, inserimos marcação em perímetro. Ok. Fechamos a janela, não vamos salvar. Novamente, Analyze, Measure. Temos aqui agora área e perímetro desse adposto cujo contorno foi realizado. Observem aqui o perímetro de 265,548 micrômetros. Vamos fazer a avaliação de um outro adposto? Ok, contorno feito. Analyze, Measure. Reparem que surgiu aqui na nossa janela de resultados os dados de área e perímetro desta segunda célula delimitada. E assim, à medida que vamos fazendo a avaliação de mais células, vai surgindo aqui os dados individualizados que podem posteriormente, inclusive, ser copiados e transferidos, por exemplo, para uma planilha eletrônica. Vamos aproveitar esse conhecimento de cálculo de área para mostrarmos que muitas dessas análises podem ser realizadas não só em fotomicroscopia, mas também em fotos comuns, macroscópicas. Vamos pegar o exemplo desse corte transversal de peixe para avaliarmos a área de secção transversal de um determinado músculo. Mas atenção, porque para fotos macroscópicas precisamos fazer a calibração para cada foto. E para isso precisamos ter um parâmetro na foto. Aqui no caso, uma régua posicionada no mesmo plano de análise. Então, vamos fazer a calibração? Vamos aumentar a imagem. Aqui na lupa ou usando Ctrl+, nós vamos aumentar, dar zoom para termos mais precisão na calibração. O próximo passo é traçarmos uma reta com uma distância conhecida. E para isso vamos usar a régua como base. Então vamos aqui na função Straight Line, ou linha reta, e vamos traçar uma linha de distância conhecida com a maior precisão possível. Ok, traçamos uma linha com um comprimento de 1 centímetro ou 10 milímetros. Agora, vamos informar ao software o comprimento dessa reta, para que se faça a associação com os pixels da imagem digital. Vamos em Analyze, Set Scale. Observem que nessa janela já temos a informação da distância da reta em pixels. E agora nós vamos informar a distância conhecida, 1 centímetro ou 10 milímetros. Vamos inserir aqui 10 milímetros. Unidade de comprimento, milímetros. Vamos trabalhar então aqui
com uma unidade de milímetros. Então, já temos a nossa escala, onde temos 28.100 pixels por milímetro. Essa é a escala dessa foto. Ok, calibração feita. Agora, nós vamos com Ctrl- reduzir o zoom. Vamos mover para o centro a área de interesse. Ctrl+ para dar um zoom nessa região, onde temos aqui ao centro o músculo a ter a sua área de secção e perímetro avaliados. O próximo passo, então, é delimitarmos, aqui no caso manualmente, a área a ser mensurada. Vamos, então, em Freehand e vamos desenhar o contorno desse músculo. Feito o contorno, vamos em Analyze, Measure ou simplesmente Ctrl+M. Abriu uma janela com os resultados. Observe que temos aqui a área correspondente à secção transversal desse músculo. 136.514, o quê? Milímetros quadrados. Lembrem que nossa unidade de comprimento utilizada foi milímetro. Temos aqui outros parâmetros que não nos interessam. E observem que não saiu aqui o perímetro. Nós podemos clicar com o botão direito sobre essa janela, Set Measurements, e aqui nós vamos desmarcar as informações ou dados que não nos interessam e marcar perímetro. Ok. Fechamos. Não vamos salvar. Novamente, Analyze, Measure. E agora, sim, área e perímetro dessa secção transversal do músculo. Observem aqui o perímetro correspondente a 44.352 milímetros. Vale ressaltar mais uma vez que esse software em inglês utiliza ponto para delimitar as casas decimais, ok? Então, na nossa língua, corresponderia a 44,352 milímetros. Certo? Fiquem atentos principalmente em relação à necessidade de calibração para cada foto obtida. Para análise de área ou perímetro de células que se apresentam de certa forma isoladas nas fotomicrografias, como células sanguíneas, espermatozoides, há uma metodologia um pouco mais automatizada. Então vamos abrir o software ImageJ, abrir a foto do que precisamos avaliar, File, Open. No caso aqui, vamos medir a área e perímetro de cabeça de espermatozoides. Apesar de termos nessa foto um espermatozoide sem peça intermediária e flagelo, vamos considerar a mensuração dessas duas cabeças apenas para exemplificar essa funcionalidade do ImageJ. Inicialmente, precisamos ajustar a escala. Então vamos em Analyze, Set Scale. Como a foto foi obtida na objetiva de 100 vezes, vamos inserir a escala do fotomicroscópio onde foi obtida a imagem. Então, em unidade de comprimento, inserimos micrômetro. Para uma distância conhecida de 1 micrômetro, temos a distância em pixels de 0,56349. Essa é a escala para a objetiva de 100 vezes nesse fotomicroscópio onde essa imagem foi obtida. Clicamos em OK. Agora vamos converter a imagem para o formato 8-bit. Vamos em Image, Type, 8-bit. Vamos maximizar. Precisamos linearizar a imagem. Vamos em Image, Adjust, Threshold. Vai abrir uma janela com este histograma, que vai permitir fazer a linearização automática da imagem. Vamos fazer um pequeno ajuste para preencher completamente essas áreas internas.
Ok, feito o ajuste, vamos em Apply. Observem que tem a observação aqui de preto em branco ou de cor red. Vamos ver aqui como fica. Vamos trabalhar com black and white. Ok, Apply. Podemos fechar o histograma. Para essa imagem, como nos interessa apenas a mensuração da cabeça dos espermatozoides, vou fazer uma delimitação de uma área sem segmento de peça intermediária ou cauda. Então vamos pegar aqui, vamos traçar então uma delimitação onde eu estou indicando para o software que eu desejo que analise apenas nessa área delimitada. Ok? Isso não vai incluir peça intermediária, flagelo desse espermatozoide, nem essas outras sujidades aqui no caso. O próximo passo é Analyze Particles, onde teremos essa janela. Em Size, inserimos um limite de valores, onde partículas com tamanho fora desse limite são ignoradas. Vamos inserir um limite mínimo de 300, no caso aqui, 300 micrômetros quadrados, onde partículas menores serão ignoradas. Em Show, selecionamos o tipo de contorno das partículas que será mostrado para fazermos uma conferência visual do que foi mensurado. Se selecionamos Masks, aparecem preenchidas as áreas consideradas na medição. Selecionamos Display Results. Ok. Aqui temos a representação das estruturas mensuradas. Aqui em Results temos o número de estruturas avaliadas, 2, e a área de cada uma delas. Se quisermos saber a qual área se refere cada uma delas, nós podemos fechar aqui e retornar em Analyze Particles e, ao invés de Masks em Show, escolhemos Outlines. Ok, temos agora a indicação de cada uma dessas cabeças avaliadas. Tudo bem? Vamos ver agora como utilizar uma função de contador de células no ImageJ. O contador de células, Cell Counter, é uma função que auxilia na contagem e marcação de determinados parâmetros, como células ou outras estruturas que se deseja fazer uma contagem. Essa ferramenta pode ser útil, inclusive, em associação com outras funcionalidades, como veremos posteriormente. No software ImageJ, vamos em File, Open, vamos abrir a foto a ser analisada e vamos pegar o exemplo desse corte transversal de túbulo seminífero para fazermos nesse campo a contagem de determinados tipos celulares. Para isso, vamos em Plugins, Analyze, Cell Counter. Temos aqui uma nova janela. E vamos imaginar que, nesse exemplo, nós vamos fazer a contagem de 2 tipos celulares apenas. Células de sustentação e espermátides arredondadas. Então, nós precisamos apenas de 2 tipos de contadores. Vamos em Remove e deixar apenas esses 2 tipos. Agora vamos em Initialize, tipo 1, e vamos clicar naquelas células que nós identificamos no campo. Então observem que a cada clique há uma identificação de que essa célula foi marcada com o tipo 1. Nós temos então 4 tipos celulares marcados para célula de sustentação. Vamos escolher o tipo 2 e fazer a marcação sobre as espermátides arredondadas. Vamos lá? Temos aqui, ao final, então, no tipo 2, 35 células marcadas. Esses dados podem ser anotados para que um novo campo, uma nova foto possa ser aberta e também feita a contagem. Vamos imaginar, num exemplo aqui, que nesse clique eu errei e cliquei fora. Por exemplo, aqui, ó, não é uma célula que eu desejaria marcar.
mas marcou aqui, ó, 36. Vamos em delete e a última será excluída. Se eu for em delete novamente, a penúltima foi excluída. Vamos voltar ela aqui. Temos nesse total 35 espermátides arredondadas nesse exemplo que nós utilizamos aqui. Simples assim, ok? Vamos ver agora como utilizar a função degrid ou grade no ImageJ. Essa função é utilizada, por exemplo, quando desejamos calcular a proporção de determinado item ou estrutura em um órgão. Vamos ver para entendermos melhor. Vamos abrir para utilizarmos como exemplo uma fotomicrografia de testículo. Então, File, Open, selecionamos a fotomicrografia, abrir. Vamos imaginar que precisamos determinar a porcentagem ocupada pelos túbulos seminíferos no parênquima desse órgão. Para isso, podemos usar a função grid no ImageJ. É claro que esse aqui é apenas um campo que nós vamos analisar de uma sequência de vários campos que devem ser obtidos desse órgão a ser analisado. Aqui nós temos o compartimento tubular, que são os túbulos seminíferos, e aqui uma área de compartimento intertubular. Saber essas proporções é o que nos interessa aqui nesse exemplo. É claro que outras avaliações poderiam ser feitas, como por exemplo, área ocupada pelo lume, pelo epitélio seminífero, por vasos sanguíneos, mas nós vamos analisar só esses dois parâmetros, compartimento tubular, compartimento intertubular. Para isso, precisamos inserir uma grade sobre essa imagem, para identificarmos os locais onde as intersecções dessas linhas, dessa grade, se sobrepõem. O primeiro passo é fazer o ajuste da escala. Analyze, Set Scale. Como essa fotomicrografia foi obtida no nosso fotomicroscópio com objetivo de 40 vezes, nós sabemos que a distância em pixels de 1.244 pixels correspondem a 1 micrômetro. Então vamos inserir aqui micrômetro, onde a resolução, a escala para essa foto é de 1.244 pixels por micrômetro. Um errinho aqui, vamos corrigir. Ok. Ajustada a escala, vamos inserir a grade. Plugin, Analyze, Grid. Agora nós informamos a área que cada quadradinho desse grid deve ter. Vamos colocar aqui no nosso exemplo, por exemplo, 2.000 micrômetros quadrados. Reparem que foi inserida aqui, a gente pode mudar a cor se quiser. Mas vamos deixar uma cor justamente mais escura, tá? Onde nós temos a grade com as intersecções, que são os pontos de intersecção que nos interessam. Teremos então, com essa área de 2.000 micrômetros quadrados, a presença de 18 linhas e 24 colunas ou linhas na vertical. Dessa forma, o que me interessa são esses pontos de intersecção dessas linhas, onde 24 vezes 18 vão nos fornecer 432 pontos de intersecção. Então eu sei que tem aqui nessa imagem 432 pontos. Quantos deles estão sobre compartimento tubular e quantos deles estão sobre compartimento intertubular? Nesse caso, a função de contador de células vai me ajudar. Plugin, Analyze, Cell Counter. 2 parâmetros, então vamos remover aqui. E aqui temos um ponto interessante. Eu sei o total de pontos, 432. Basta eu contar, então, aqueles que têm menos, que é sobre essa área de compartimento intertubular, para eu subtrair do total de pontos e descobrir todos os pontos que estão sobre o compartimento tubular. Então vamos colocar como tipo 1 os pontos sobre o compartimento intertubular. Vamos lá? Então, de cima para baixo, nós temos aqui 1, 2 e vamos marcando.
Ok, então nós temos 27 pontos no compartimento intertubular. Se subtrairmos o total de pontos 432 menos 27, nós teremos um total de 405 pontos correspondentes a compartimento tubular. Este foi apenas um exemplo para mostrar para vocês como utilizar a função grid ou grade, em associação, aqui no caso, com o contador de células. Uma outra análise que a função de grid ou grade no ImageJ nos permite realizar é o cálculo de densidade, como por exemplo a determinação do número de células por uma determinada área. Vamos ver aqui como isso pode ser feito? Vamos pegar aqui como exemplo uma fotomicrografia de tecido adiposo. Para calcular a densidade de adipócitos, vamos inserir sobre a foto uma grade com áreas conhecidas. Inicialmente, vamos ajustar a escala, aqui no caso para objetiva de 10 vezes. Então vamos em Analyze, Set Scale. No nosso fotomicroscópio, a distância em pixels de 3.140 pixels correspondem a uma distância conhecida de 1 micrômetro. Ok, 3.140 pixels por micrômetro. Ok, o próximo passo é inserirmos a grade ou grid sobre essa imagem. Vamos em Plugins, Analyze, Grid. Aqui devemos informar a área de cada quadrado. Para essa análise, o ideal é termos alguns quadrados maiores na tela para avaliarmos o número de células dentro dessas áreas conhecidas. Vamos colocar 30.000 micrômetros quadrados por área. Vamos escurecer um pouquinho aqui a cor da linha. Ok. Podemos clicar em Random para mudar um pouquinho, se for o caso. E temos aqui alguns quadrados de área conhecida, com 30.000 micrômetros quadrados de área. Podemos definir previamente se vamos analisar por imagem uma, duas ou mais dessas áreas conhecidas. A sequência vai depender da metodologia proposta no seu projeto. Vamos seguir aqui com um exemplo. Vamos imaginar que determinamos a análise de duas áreas, aqui nesses dois extremos, essa e essa. Agora é contar o número de células dentro de cada uma dessas áreas. Mas contaremos apenas as células que estão totalmente externalizadas, sem tocar nas bordas, ou incluímos as células que tocam nas bordas. Nessa situação, escolhemos previamente duas das 4 bordas de cada área e definimos que sempre contaremos as células que tocam nessas duas bordas, por exemplo, mas não as que tocam nas bordas restantes. Vamos aqui escolher sempre essas bordas de cima e da direita, contando as células que aqui tocam ou ultrapassam. Nesse exemplo, mais uma vez, a função CellCounter vai nos auxiliar. Então, Plugins, Analyze, CellCounter. Como vamos, nesse campo, analisar 2 quadros, vamos deixar apenas 2 aqui. Inicializar. Vamos fazer a contagem, então, do primeiro. Lembrando que contamos também as células que tocam nessas duas bordas. Então, vamos lá. Essa. Agora, essa célula devemos contar? Não, porque ela tocou na borda de baixo. Essa aqui, sim, porque ela está dentro e tocou apenas nessa borda da direita. Essa também não contamos. Essa está toda internalizada, entra na contagem. Essa aqui, não. Tá? Então, nós temos, nesse quadrante, um total de 13 células. Vamos para o outro? Essa não é contada, porque ela tocou aqui. Essa aqui é contada. Essa.
Essa célula nós contamos? Não, porque ela tocou na borda de baixo, assim como essa aqui, ok? Então nós temos nesse quadrante um total de 10 células. Aqui no caso, 13 células por 30 mil micrômetros quadrados. 10 células por 30 mil micrômetros quadrados. Esses dados vão para uma planilha, juntamente com vários outros campos que serão analisados, para se ter posteriormente uma densidade estimada do número de adipócitos por área de tecido. Enfim, pessoal, o software ImageJ apresenta diversas funcionalidades e plugins que deverão ser buscados diante da necessidade de novas ferramentas para análise de imagens. Procurei trazer aqui aqueles normalmente mais utilizados, principalmente nos projetos desenvolvidos aqui no Laboratório de Citologia e Histologia. A partir desse curso, produzirei alguns breves tutoriais dessas funcionalidades do ImageJ, que ficarão à disposição aqui nesse canal no YouTube para consultas futuras. Espero que tenha sido útil. Se quiserem discutir alguma coisa, estou à disposição de vocês. Até mais!